Porque Jabes, ele fez o quê? Não ouvi? Invocou Deus de Israel, dizendo: se me abençoares pouco, se me abençoares em qual proporção? Muitíssimo. E os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Diga glória a Jesus. É interessante que a Bíblia Sagrada fala acerca de um homem chamado Jabes. E no versículo de número 9, já começa dizendo que ele se tornou mais ilustre. Veja lá o verso 9, volta no versículo 9. Começa dizendo que ele se tornou mais o quê? Ilustre do que todos os seus irmãos. Mesmo desde o nascimento, tendo uma história de dor. Pois o próprio nome Jabes tem um significado: sofrimento, dor. Mas ele se tornou mais ilustre. Mesmo iniciando a vida com uma história de dor, ele conseguiu se tornar uma pessoa ilustre, mesmo tendo um passado de dor. Ele causou sofrimento na sua mãe. Tanto que o seu nome Jabes, porque ele nasceu debaixo de dor, ele fez com que no momento da luz, no momento do seu nascimento, trouxesse sofrimento para sua mãe. Mas ele conseguiu mudar a sua história. Diga glória a Deus. Ele conseguiu recomeçar. Amadas irmãs, todas nós temos um passado. E a maioria de nós, talvez, passados marcados por feridas, por decepções, por dores, por sofrimento, por abandono, por lágrimas, por agressões, perdas. Uma vida difícil. Mas uma coisa a gente precisa colocar no nosso coração: Deus é um Deus que sabe curar histórias. Deus sabe sarar histórias. Eu tenho uma frase comigo: o diabo sabe machucar, o diabo sabe ferir, o diabo sabe causar dor, o diabo sabe ser diabo. Mas eu e você temos Jesus. E Jesus também sabe sarar, Jesus também sabe curar, Jesus também sabe ser Jesus. Então a gente precisa se posicionar diante da vida. Hoje Deus convida você a se reagir, a se levantar, a virar as páginas, a escrever uma história nova com o dedo de Deus na tua vida. Não importa o que aconteceu ontem, dor, sofrimento, mas eu posso mudar isso, porque existe um Deus que sara vidas, que sara histórias, Deus que sabe cicatrizar,
que sabe nos curar. Deus que tem remédio para qualquer dor, para qualquer decepção. Pois Ele é o médico dos médicos. E Deus tem medicação para o corpo físico. Deus tem medicação para as emoções. Deus tem medicação para os sentimentos. Deus tem medicação para o seu emocional, para o corpo, para a alma e para o espírito. Agora a gente precisa tomar a decisão que Jabes tomou. Diga glória a Deus. Toma essa decisão. Eu não vou ficar preso ao passado, preso às tristezas. O que me aconteceu, pastora Nadir, mas o que me aconteceu foi muito sério, não foi algo simples. Irmão, não importa, a mão de Deus te tira de qualquer abismo. Não existe buraco tão profundo que a mão de Deus não te resgate e não te faça sair dele. E ele conseguiu ser ilustre. Ele conseguiu se destacar, ele conseguiu ser notável, ele conseguiu ser reconhecido, ele conseguiu ser admirado. Ele reconstruiu a sua história na presença do Deus de Israel. Diga glória a Jesus. Deus está medicando você aqui hoje, você crê nisso? Deus está passando bálsamo, Deus está curando você. Se tem uma hora que a gente recebe milagre, é quando a gente recebe a palavra, irmãos. E o que ele fez, pastora Nadir? Para mudar a sua história, para conseguir com que a presença de Deus entrasse até no nome dele. Porque de dor passou a ser ilustre. Diga glória a Deus. Você pode falar para essa mulher que está do seu lado: o Espírito Santo tem poder de entrar no seu nome. Pois entrou no nome de Jabes. De dor passou a ser ilustre. A construção da vida dele era admirada pelas pessoas de fora. Diga glória a Deus. Ei, querida irmã, guerreira, se você viver o que o Espírito Santo de Deus vai te dizer hoje, até o diabo vai ficar de boca aberta com a tua história. Até o diabo vai ficar assustado. Deus vai ser glorificado. Diga glória a Jesus. E é interessante que o Espírito de Deus deixa no versículo 10 a receita da oração de Jabes. Deixa aí o que ele pediu para Deus, o que Deus fez na vida dele. E essa oração aqui é uma direção de Deus para curar histórias. Diga glória a Deus. A primeira coisa que o Espírito Santo quer te falar: Jabes tomou uma decisão que muitas aqui precisam tomar. Ele tomou a decisão de orar, de construir um altar de oração. Mas olha para a pastora Nadir, pela sua vida. Às vezes nós falhamos nisso. Já tem muito altar de oração de pé na tua vida. Orações pela sua família, oração pelo seu casamento, pelo seu filho. Tem muitos altares de oração construídos. Você ora por muita gente, você intercede por muita gente, você busca por muitas pessoas. Mas presta atenção aqui. Talvez naquele momento Jabes percebeu: poxa, mas está faltando um altar de oração.
meu. Eu estou orando, guerreando por muita gente. Já tem muito altar levantado na minha vida. Mas aonde está o meu altar? E Jabes começou a levantar um altar de oração pela sua própria vida. Ele começou a orar por ele. Ele começou a se amar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E olha que a mãe dele estava sofrendo. Sim ou não? A mãe dele colocou o nome dele, dor, sofrimento. Então ele causou dor na mãe. Mas naquele momento ele entendeu: a minha mãe está precisando. Mas não tem como eu sarar o coração da minha mãe se eu não me sarar primeiro. Não tem como eu curar o coração da minha mãe se eu não me curar primeiro. E se tem uma coisa que deixa o coração de uma mãe feliz, é quando o filho começa a vencer. Então naquele momento ele começou a interceder por ele. Ele começou a orar por ele. Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você? O mandamento é: ame a Deus, o próximo, como a ti mesmo. A gente precisa amar a Deus, se amar e depois amar as pessoas. Tanto porque se você inverter isso, você ama as pessoas com deficiência. Construa o seu altar, minha irmã, e bota para quebrar. Começa a orar pela tua vida como você nunca orou. Deixa o fogo nesse altar queimando continuamente, com chamas altas e avivadas. Comece a orar por você como você nunca orou. Talvez tenha muito altar que você construiu, mas está faltando o seu próprio altar. Quem está entendendo isso, diga amém. Você ora por muita gente, você clama por muita gente, você faz campanha por muita gente, você guerreia por muita gente, você luta por muita gente. Você coloca a armadura de Deus para vencer a guerra dos outros. E Deus diz para você: coloca a armadura para vencer suas guerras. É hora de vencer as suas. Estou dizendo que você tem que deixar de orar pelas pessoas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas muitas de nós esquecemos de nós mesmos. E quando você é sarada, quando você é curada, quando você se posiciona, você abençoa muita gente que está na tua volta. Você vai ser um instrumento de Deus dentro da sua casa. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Nós não temos noção do que Deus pode fazer quando encontra uma mulher totalmente entregue em suas mãos. Nós não temos noção do que Deus pode fazer quando encontra uma mulher que tem um altar de oração pela sua vida. Você vai ser usada por Deus para se autocurar e para levar saúde para muita gente. Diga glória a Jesus. E vamos aqui tentar estudar um pouquinho sobre a oração de Jabes. Eu quero só citar algo aqui, que Jabes ele invocou ao Senhor, o Deus de Israel. Diga glória a Deus. O que é isso, pastor? É invocar. Invocar é trazer a presença para perto. Se você procurar no dicionário o significado de invocar, invocação, você vai encontrar um dos conceitos: trazer a presença para perto.
Diga glória a Deus. Quer mudar a tua história, irmã? Construa o seu altar. Traz a presença de Deus para perto de você. Traz a presença de Deus para a sua vida, mas numa proporção jamais vivida. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ele falou para o Senhor: se me abençoares o quê? Muitíssimo. Diga glória a Deus. Ele sabia que ele precisaria depender totalmente de Deus para recomeçar a vida dele. E tamanha dor e sofrimento, já recebeu um nome com uma maldição. Ele falou para Deus, vou dizer com as minhas palavras sem sair da verdade: Senhor, o Senhor sabe, para mudar a minha vida não é pouca coisa não. Eu preciso de muita intervenção do seu poder nos meus caminhos. Para restaurar a minha história, pouco não vai adiantar. Me abençoe muitíssimo. Eu preciso que o Senhor resolva os meus problemas. Me abençoe muito, Deus. Eu preciso ser muito abençoado pelo Senhor. Jabes sabia que ele precisava de uma intervenção grande na história dele. Diga glória a Deus. Não é que ele pediu uma bênção debaixo de ganância, não. É que ele sabia o que ele passava, o que ele atravessava, o que ele vivia dentro de casa, o que ele causou na sua mãe. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele disse: me abençoe de uma forma gloriosa, de uma forma grande. Eu quero dizer para você, querida irmã, Deus é grande. As promessas de Deus na nossa vida são maiores do que os nossos machucados. As promessas de Deus na nossa vida são maiores do que as nossas feridas. Deixa Deus cuidar de você. Todas as vezes que nós entramos na presença de Deus e colocamos e acendemos o nosso altar, Deus trata cada uma de nós. Diga glória a Jesus. Deus quer você revivendo. Deus quer você despertando. Deus quer você acordando. Deus quer você se posicionando. Deus quer você enxugando essas lágrimas dos seus olhos e deixando bem claro para o diabo: só vai ter um lugar que eu vou chorar. Esse lugar é aos pés de Jesus. Mas eu não vou mais me perder no pranto, nas lágrimas, na depressão, diante dos problemas da vida. Decidi vencer. Comecei a orar por mim. Sai da frente, diabo, que eu vou passar. O Deus de Jabes é o Deus das mulheres que vencem. De Teresina. Eita, glória a Deus. Diga glória a Jesus. Conversa com Deus sobre você, irmã. Pode falar para Deus como você está, como anda o seu coração. O que ainda dói, o que ainda machuca, o que ainda te faz chorar, o que te decepciona, o que te desanima. Ele é amigo.
Eu aprendi algo com Deus. Sinceridade não é murmuração. Sinceridade não é murmuração. E todas as vezes que você é sincero com Deus, Deus não vê aquilo como murmuração. Deus entende. Ela está fazendo de mim um amigo, conversando comigo tudo sobre ela. Diga glória a Deus. Aleluia. Você está precisando muito da bênção do Senhor? É muitíssimo também. Glória a Deus, o nosso Deus é o Deus do muito. O Senhor Deus, irmãos, Ele diz que aquilo que os olhos nunca viu, que o coração nunca sentiu, que nunca passou pelo entendimento do ser humano, é o que Deus tem preparado para nós. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é o Deus do muito. Infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que sonhamos e do que esperamos. Diga glória a Jesus. Então, se você não tem construído o seu próprio altar, construa. Não estou dizendo que você tem que quebrar os demais que já existem. Mas lembra que o seu nesse momento é prioridade. Em nome de Jesus. Depois Jabes pede mais algo para o Senhor. Se tu me abençoares muitíssimo e os meus termos o quê? Amplificares. Algumas traduções diz: Senhor, eu quero que o Senhor alargue minhas fronteiras. O que Jabes estava dizendo para Deus naquele momento? Deus, eu não quero viver limitado. Eu já vivi muito limitado. Eu não quero mais viver limitado. Eu quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Não quero viver dentro de limitações. Diga glória a Deus. Deus, eu quero crescer. Eu quero expandir. Eu quero as oportunidades do céu na minha vida. Amplie os meus termos. Abre portas para mim, Senhor. Porque a gente sabe, irmãos, que quando Deus abre porta, ninguém pode fechar. Não há demônio que consiga fechar. Diga glória a Deus. Começa a falar isso com o Senhor. Me abençoe muito. Estou precisando de uma intervenção grande na minha vida. Eu quero ser o que nunca fui. Eu quero ter o que nunca tive. Eu quero sentir o que nunca senti. Eu quero ser a mulher na tua presença que eu nunca fui até hoje. Eu quero ser uma mulher segundo o teu coração, dotada da tua presença, da tua sabedoria. Eu quero uma armadura nova, uma espada nova, porque eu estou me levantando para vencer, Jesus. Me abençoe muito. E abre portas. Amplie os meus termos. Não quero viver dentro de limitações. Limites que o diabo coloca. Portas que se fecham. Oportunidades perdidas. Amplia as minhas fronteiras. Eu quero crescer. Diga glória a Deus. E depois ele pede algo mais para o Senhor. E a tua mão seja comigo. E a tua mão for comigo. Algumas traduções diz: e a tua mão seja comigo. Olha aqui para a pastora. Vai entendendo o que o Espírito Santo está falando. Jabes não queria cair em mãos erradas. Jabes não queria ficar em mãos erradas. Ele falou: eu quero ficar na tua mão. Eu não quero ficar na mão de ninguém. Eu não quero muletas. Não quero ficar na mão de homens.
Não quero ficar na mão de ninguém, eu quero que a tua mão seja comigo. Porque só a mão de Deus, irmãos, vai com a gente até o final. Às vezes nós até percebemos pessoas que tentam nos ajudar, nos estendem as mãos, sim ou não, mas elas são limitadas. Tem coisas que não vai adiantar a pastora Nadir fazer por você. Tem coisas que é só a mão de Deus que faz. Ele falou: Senhor, eu quero que a tua mão seja comigo. Quero ficar na dependência do Senhor. Diga glória a Jesus. Você pode levantar as suas mãos e dizer: Senhor meu Deus, segura nas minhas mãos, seja comigo, me tira das mãos erradas. Eu não aceito ficar em mãos erradas. Eu não quero muletas na minha vida. Eu não quero depender de ninguém a não ser do Senhor, porque só a tua mão vai comigo até o fim. Aplauda o Senhor Jesus bonito. E vai dizendo mais, um outro pedido de Jabes: e fizeres que do mal não seja aflito. O que o Jabes estava pedindo para o Senhor, minha pastora? Ele falou com Deus: Deus, eu não quero ser afligido pelo mal. Proteção, livramento. Olha aqui para a sua pastora. Eu quero deixar uma reflexão para você. Hoje, nesse mundo atual, depois da nossa salvação, o que a gente mais tem precisado ultimamente, irmãos, é da proteção de Deus. É só você olhar em sua volta. E Jabes pediu para o Senhor: me protege, não deixe o mal me atingir. Diga glória a Deus. Eu quero mais proteção. Deus, me ensina a me proteger de mim mesmo, porque às vezes somos nós que criamos problemas na nossa vida. Proteção. Diga glória a Deus. E foi tão lindo que a Bíblia Sagrada encerra dizendo: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha, o quê? Pedido. Diga glória a Deus. E essa oração, esse altar, trazer a presença de Deus para perto, para o lugar da dor, curou Jabes. Curou a história dele. Diga glória a Deus. E hoje nós estamos aprendendo que Deus é um Deus que sara histórias. Diga glória a Jesus. Começo a orar por você, querida irmã. Pode pedir a Deus muito, que Ele é um Deus de muito. Posso ser pastora na sua vida? Olha aqui para a pastora Nadir. Para de querer que outras pessoas lutem as suas guerras. Foi Jabes que lutou a guerra dele. Foi Jabes que colocou remédio na ferida dele, na dor dele. Que às vezes nós queremos terceirizar a nossa história de vida na reação de alguém, no posicionamento de alguém para nós. Mas olha aqui para a pastora Nadir. Tem guerra que é sua.
E ninguém vai lutar por você a não ser você mesmo. E Jabes entendeu isso. Se eu não fizer por mim, vou continuar assim. Então agora o investimento vai ser em mim. Vou orar. Vai ter altar de Deus na minha vida. Vou continuar orando pelas outras pessoas, entenda? Estou abrindo um parênteses, mas o meu altar vai ser a chama que vai ter mais fogo. O fogo vai ser mais alto, a chama vai ser mais alta. Diga glória a Jesus. Vou orar por oportunidades, por portas que Deus vai abrir. Falar para quem está do seu lado, prepara o seu chaveiro, compra um chaveiro novo. Porque Deus vai começar a te entregar chaves novas. Diga glória a Deus. Você crê nisso? Amém? E fala: Jesus, é na tua mão que eu vou ficar. E me protege e me dá livramento. Diga glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. E começa a levantar uma consagração pela sua vida, pelo seu chamado, pelo seu ministério. Começa a produzir unção no alto da sua cabeça. Extrai a unção da presença de Deus. Amém. Começa a obedecer, a fazer a vontade do Senhor. Investe em você, minha irmã. Diga glória a Jesus. Recomeça de dentro para fora, mas não esquece também do de fora. Fala: quer saber de uma coisa? Eu sou morena, hoje você é loira. Vou para o salão de beleza, mudar esse cabelo. Diga glória a Jesus. Amém? Vou comprar uma roupa nova para mim. Diga glória a Deus. Vou ficar mais bonita. Mandar lavar meu carro. Diga glória a Jesus. Começar a ouvir Kelly Benigno dentro do carro, louvando ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E vida que segue, passado vai ficar para trás. O seu passado tem que ficar envergonhado daquilo que Deus fará no teu presente e no teu futuro. Para de chorar, levanta a tua cabeça, minha irmã. Você não tem noção da força que você tem. Espera por ninguém não, começa a fazer o que tem que ser feito. Em nome de Jesus. Pastor, eu não consigo. Para com isso. Tudo você pode naquele que te fortalece. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.